Então, assim, se a gente conseguir ter horário para dormir, horário para acordar, alimentação e atividade física, a gente regula boa parte disso. Mas a pessoa quer tomar o remédio porque é o mais fácil. Aí entra uma parte dessa psicologia comportamental, que é o condicionamento, né? Você cria um estímulo, tem uma resposta, vai ter outro estímulo. E aí vira um círculo, né? Um círculo vicioso que a pessoa não consegue sair, a dependência vai se aprofundando cada vez mais, ou seja, perda cognitiva, a abstinência, né? Eu tô com um paciente aqui que está tentando ter o desmame do Rivotril, mas assim, fica extremamente agressivo pela ausência de medicação. Sim, irritabilidade, né? Gera então, mesmo. Assim, e os próprios sintomas de ansiedade. Você vê que é um remédio que, entre aspas, é usado para uma crise ansiolítica, mas ele gera ansiedade, ele piora a ansiedade nesse período que é o desmame. Por quê? Porque ele com certeza usou mais tempo do que deveria. Né? Então gerou já essa cronificação que a gente fala da doença. Então ele tem prejuízo cognitivo, ele tem a irritabilidade, aumento de ansiedade, ele tem, gente, todos os sintomas de uma pessoa com abstinência de crack, álcool e outras drogas. Não tem, eu tenho que falar disso, né? Porque minha especialização de doutorado é toda nisso. Então é isso que está acontecendo, é a mesma abstinência de uma pessoa que tá abstinente a crack e álcool, a mesma coisa. Aí a gente entra numa questão social, né, muito, muito importante. O Brasil tem essa peculiaridade de ser um país um pouco confuso para seguir até normas e leis, né? Mas a gente sabe que esses remédios, eles só podem ser vendidos por meio de prescrição médica, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... Receita controlada. Então, a gente sabe que essas dificuldades do dia a dia, às vezes a pessoa pega uma receita com um parente, com a irmã, médico da família, né? Que de uma maneira indiscriminada acaba querendo ajudar, fornecendo essa medicação, porque eu estava vendo um psiquiatra me desse falando, por que ele falou dessa forma? Por que o diabo do paciente deixa o remédio acabar? Ele deixa o remédio acabar, fica 1 mês e meio sem o remédio, começa todos os processos de ausência de medicação. Tudo. E aí qualquer parente próximo, um primo de 5ª geração, ele que é médico, ele vai ligar pro cara para pedir uma receita. Ao invés de marcar consulta com o médico dele. E aí ele falou assim, por que se espera? E por que se deixa chegar nesse processo de término da medicação? Ou seja, não há no Brasil uma certa preocupação até com a própria saúde mental, porque eu acho que é muito claro que quando você entra nesse processo de esquecimento da medicação ou de remarcar o acompanhamento, você não está engajado no seu tratamento, né? E aí a gente tem as sequelas, que é esse problema de saúde mental grave que a gente tem visto no Brasil hoje. E uma coisa interessante que eu tenho visto também aqui no consultório, que é um agravante desse uso do Rivotril de maneira indiscriminada. A gente, no Brasil, nós somos um país de alcoolistas, né? A gente tem um consumo de álcool muito grande. Juntar os dois, gente. O alcoolismo é uma doença nefasta, ela destrói famílias, ela destrói carreiras. E infelizmente é isso que foi esse inclusive um dos motivos do meu convite para a gente poder fazer essa breve entrevista, que eu tenho acompanhado aqui no consultório em loco, é a junção dessas duas questões, né? Que é o alcoolismo, né? E duas situações. Duas situações, um alcoolismo que está circulando na sociedade, o álcool ele é uma droga lícita, aceita, vinculada a eventos sociais de maneira ampla, então é difícil de você sair dele. E ao mesmo tempo a gente tem esse consumo dessas medicações psicotrópicas. Parece que toda casa tem um Rivotril. Exatamente. Aí toda casa tem um barzinho, toda casa tem uma cervejinha em casa. Todo final de semana tem um evento social com álcool. Exatamente. E eu tô com um paciente aqui nesta situação, né? Tem uma dependência do álcool muito gritante, tá fazendo acompanhamento com o psiquiatra, e que não inclui o Rivotril dentro dessas medicações, mas existe em casa o remédio e eventualmente ele faz o consumo. Então assim, aí você começa a ver a dificuldade que nós, profissionais da saúde, temos que lidar dentro desse espaço clínico, né? Porque é aqui que isso vai acontecer, é aqui que surgem essas demandas. Aí você vê por que a pessoa não melhora, né?
Quando você pensa assim, você fala, mas eu não tô melhorando, tô fazendo terapia, tô indo no psiquiatra. Aí quando você vai ver, é uma questão como essa que você tá citando. E são duas substâncias, gente, que vale a gente ressaltar, as duas inibitórias do sistema nervoso central, tá? Então você junta um inibitório, que é o Rivotril, com um inibitório, que é o álcool, você tá potencializando todas as sinapses inibitórias. Ou seja, eu tô levando quase a zero esse cérebro, né? Então eu tô induzindo só o lado, as inibições, né? Então inibindo coordenação, movimentos, pensamentos, eu tô inibindo tudo. Então eu tô tentando induzir o sono, vou induzir o sono, mas eu não tenho um sono de qualidade, não tenho um sono reparador, não gera sono REM, né? Que é o sono reparador. Então, assim, ou seja, e eu ainda corro um risco muito grande, né, dessa pessoa apagar mesmo. Porque se eu tô falando de 2 inibidores, né, do sistema nervoso central, 2 depressores, essa pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então, tipo, ninguém tá falando disso, né? Ninguém tá falando disso. Então, tipo assim, tô falando assim, ninguém tá noticiando essas coisas. Mas pode acontecer. Então, dependendo da dose que ela usar de álcool e da dose que ela usar do Rivotril, do benzodiazepínico, ela está potencializando sinapses inibitórias. Então, como é o cérebro que coordena, gente, tudo que é involuntário, batimentos cardíacos, pressão, arterial, tudo, eu posso ter uma parada. Então, eu posso ter por conta da junção das duas. Pois é. Então, assim, vamos caminhando aqui para o nosso final, porque... que senão a gente... O assunto vai embora.